Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma Palavra das 15. Muito obrigado pela tua presença. Eu volto já já. Até já. Aguarda. Queridos, nesta feita teremos uma palavra sobre o tema Deus nos chamou para abençoar. Não importa a circunstância. Eu vou repetir isso. Deus nos chamou para abençoar. Não importa a circunstância. Pastor, baseado em quê? Aprendendo uma vez mais com Jacó. Desta feita, Gênesis 47, capítulo 47, versículo 7. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. E Faraó perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada com a vida dos meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o Faraó novamente antes de deixar a corte. Amados, fomos chamados para abençoar, não importa a circunstância, a sua circunstância de peleja, de luta, de prova, de vento, de tribulação, de vale. Isso não impede, não poderá impedir, não pode impedir o poder que está sobre você de abençoar. Isso é reflexão desta tarde, é importante. Porque às vezes você pode pensar, mas na situação que eu estou, quem sou eu para fazer alguma oração para o próximo? Você já ouviu falar que a pessoa orou por o outro e Deus o curou e ele estava enfermo e Deus não curou ele, mas através da oração dele, Deus curou o outro, o próximo? Com certeza você já ouviu esses testemunhos e não foi uma vez nem duas. Você sabia que as pessoas às vezes têm um problema de saúde? Vou te dar um exemplo, um diabético. E ele sofre com esse diabetes. E ele vai orar para alguém, ele vai ministrar a palavra em alguém, e alguém é abençoado através da ministração da palavra através dele, da oração dele, do conselho dele, e Deus abençoa o próximo. Não importa a circunstância. Fomos chamados para o abençoar. Então, se você está passando por um vento aí, não deixe que esse vento atrapalhe, trave você. Segure você de ministrar a palavra, de abençoar as pessoas, de ministrar bênção sobre as vidas das pessoas. No momento da tribulação, parece que é o momento que Deus mais usa. E por que estou falando isso dentro desse texto, contextualizando aqui? Porque Jacó era um homem cheio de luta. Jacó era um homem cheio de vento na vida. Jacó passou por muitas tribulações. Quando José apresentou ele a Faraó, a primeira coisa que ele fez, abençoou o Faraó. Quando o Faraó pergunta para ele, quantos anos o senhor tem? Eles foram-se 130
árduos anos, ou seja, de peregrinação, 130 anos dolorosos. Mas ele saiu e o abençoou outra vez Faraó. Mas eu queria passar rapidamente algumas fases de Jacó. Jacó foi aquele homem, em primeiro lugar, sua primeira prova, ameaçado de morte pelo seu próprio irmão. Ele precisou sair de casa, fugir, corrido, pelo conselho da sua mãe, para evitar a morte, porque o seu próprio irmão ameaçara de matá-lo, de tirar a sua vida. Uma prova que ficou registrada no livro sagrado foi esta primeira prova de Jacó. Ele precisou partir, encarar uma viagem de mais de 700 quilômetros, fugindo do seu irmão, para não ser morto. Segunda prova, castigado no trabalho pelo seu sogro, por Labão. Trabalhou para o homem 20 anos de árduo trabalho, de sol. Ele fala sobre isso, de sofrimento, 20 anos. Trabalhou com todo o gás, 7 anos, pela mulher que ele amava. Quando chegou no momento de receber a bênção, Labão entregou a outra filha para ele. Grande foi a sua decepção. Aí ele trabalhou mais 7 anos para adquirir aquela que ele queria. Depois ele trabalha mais 6 anos sofrendo com Labão, e Labão só enganando ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. O homem que eu estou citando é o homem que na introdução, você que entrou agora, eu disse que nós somos chamados para abençoar, independente das nossas circunstâncias. Porque um homem que fez declaração para Faraó, os meus dias foram 130 anos de árduo, de sofrimento, mas ele chegou, abençoou o Faraó. Ele saiu e abençoou o Faraó. Porque ele nunca tirou de dentro dele a fé no Senhor. Ele nunca deixou de oferecer o seu culto com todas as suas circunstâncias, com todo o seu sofrimento, mas ele sempre estava com a presença de Deus. Terceiro castigo, terceira prova que esse homem passou, eu estou citando provas terríveis. A sua filha, Diná, foi violentada pelo um homem circunciso. Isso em Israel era uma tragédia. Era uma tragédia. Os irmãos se revoltaram. Jacó se aborreceu. Os irmãos não aceitaram esta situação. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, inclusive Levi. E os irmãos partiram para cima daquele povo ali de Siquém, onde destruiu a cidade, matou todo mundo. Jacó precisou sair, fugir daquele lugar. Jacó faz declaração: nós somos poucos e eles são muitos, precisamos fugir daqui. Uma grande prova para Jacó. Outra prova que Jacó passou
tremendamente, sofrimento. Foi a prova da perda de José. Ele sofreu tanto que a palavra diz que ele não aceitava consolo, não queria se alimentar. Ele desistiu. Ele entrou em uma profunda depressão. É isso mesmo, numa depressão da época. Jacó sofreu muito por esta circunstância, mas ele não deixou de oferecer o seu culto a Deus. Eu não sei se você está entendendo. Ainda que o seu vento seja forte, meu irmão, ainda que o teu momento agora é de muito árduo, pelo amor de Deus, continua ministrando, porque a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder. Ainda há bênção nas suas palavras. Ainda há bênção nas suas palavras. Não importa o tamanho da sua prova na tarde desse dia chamado hoje. O Senhor preparou esta live nesta tarde para te dizer: as suas palavras têm poder. Não deixe de abençoar. Através das suas bênçãos é que você vai permanecer crescendo, vencendo, conquistando para a glória de Deus. Abençoa na prova. Use a sua palavra, a sua voz, a sua ministração, a sua oração. Deus estará selando todas as suas ministrações de bênção na vida do próximo. Não importa a sua circunstância. Quem sabe você já pensou, já falou até: quem sou eu para abençoar as pessoas se eu não consigo nada? Se eu não adquiro nada? Se eu não tenho nada? Se eu tenho até doença, se eu estou doente, se eu não tenho, se eu estou sem dinheiro? Quem sou eu? O Senhor manda te dizer essa tarde: você é uma joia preciosa de grande valor. Abra a tua boca, porque a tua ministração, a sua intercessão, a tua oração será degraus para você subir na vida, para você se livrar desta sua circunstância. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Quarta prova. Estou falando das provas de Jacó. Eu preciso reiterar de vez em quando, porque as pessoas estão entrando aí, e para não perder o raciocínio da mensagem. Estou falando das provas de Jacó, e estou falando que Jacó, ainda com todas essas provas, nunca deixou de abençoar a sua família, os seus filhos e as pessoas que estavam ao alcance dele. E eu estou falando agora sobre a quarta prova de Jacó. Preste atenção nisso. Vocês lembram que Jacó tinha uma marca na sua consciência quando falava para ele alguma coisa de primogenitura. Você lembra muito bem disso? Primogenitura. Ele comprou de Saul, irmão dele, um prato de lentilha. Ele recebeu a bênção de Isaac em cima de uma montagem. Olha o que aconteceu com o seu primogênito. Seu filho primogênito, Rubens.
o traiu com sua concubina no seu próprio leito. Pastor, explica isto aqui. Naquela cultura da época, um homem poderia ter mais de uma mulher. As duas esposas dele eram Raquel e Lia. E tinha as escravas que a esposa ofereceria para ter filho. E passava a ser também a mulher dele. Mulher, barriga de aluguel, para gerar. Entre outras concubinas, porque isso era normal naquela cultura, naquela época. Agora não pode, hoje não. Naquela cultura, naquela época. Então, uma das mulheres concubinas dele, Rubens, o atraiu para o seu leito e prostituiu com elas. Rubem, filho dele. Que dor! Esta dor foi tanta que quando ele, no capítulo 49, vai abençoar os seus filhos, ele joga na cara de Rubens isso aí. E ele coloca uma situação difícil para Rubens. Ou seja, ele diminui as bênçãos sobre Rubens por causa deste pecado horrendo aqui. Então, seu filho primogênito, agora lembra que eu disse que ele tinha uma lembrança desse negócio de primogenitura? Agora o seu filho, o seu primeiro filho, primogênito, Rubem, o trai com a sua concubina no seu próprio leito. Estou falando sobre os tempos árduos da vida de Jacó. Porque eu disse que Jacó, ainda com toda esta luta, ele era um abençoador. Quinta prova. A notícia de José ter sido comido pelo animal selvagem. Terrível notícia. O moço que ele amava, filho de Raquel. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim, e ele o gostava demais, amava demais. Haja vista que ela foi a mulher dele, a última a ter filho, e ela sofreu esperando que Deus abria a madre. E teve o filho José, e José foi morto pelo animal. Foi a notícia que trouxe para ele. Ele teve um sofrimento tremendo. José foi o filho que ele amava, que ele ficou esclarecido por muitos anos que ele havia sido morrido ou comido pelos animais. Sabe qual era a virtude de Jacó no meio de toda esta aflição, no meio de toda esta situação? Nunca deixou de prestar culto a Deus, que fez os céus e a terra. Deus era com Jacó. Pastor, mas o senhor apresentou aí pelo menos 5 provas terríveis que estão registradas na Bíblia. E o senhor está dizendo que Deus ainda era com Jacó? Deus estava com Jacó. Reflexão para a tua vida. Este vento, ele não evidencia a ausência de Deus na sua vida. Esse vento não sinaliza que Deus não está com você. Deus está com você. Você levanta a cabeça, glorifica o nome do Senhor, aplaude o teu Deus, porque Deus está com você nesse vale. Deus está com você nesta crise. Devais que manda laço. Não deixe que essa crise impeça você abençoar as pessoas. Não deixe que esta crise bloqueie a sua adoração. Não deixe que essa crise devais como naço
venha bloquear a sua adoração. Não deixe que esta crise venha bloquear a sua adoração. A virtude de Jacó, a qualidade de Jacó, é que com toda esta situação, todas essas provas, ele continuava oferecendo sacrifício a Deus. Jacó viveu 147 anos. Fomos chamados para ser abençoador, para abençoar, não importa as circunstâncias. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus continue te dando força, alegrando a tua alma e te dando possibilidade de vencer, de ouvir a palavra, de ouvir a ministração da palavra. É muito bom tê-lo como minha companhia nessas lives aqui. Divulgue, compartilhe, se inscreve no meu canal. Curva a tua cabeça, estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida. Oh, Jesus amado, santo, abençoa teu povo. Alcança cada um, meu Pai, aonde estiver, meu Deus. Com a bênção, Senhor. Restaura, meu Pai, como foi ministrado. Nós somos abençoador nesta terra. Senhor, nos usa a cada momento, meu Pai, para semear vitórias, bênção na vida dos irmãos, da família, dos filhos, porque Tu és conosco, Pai. Pai querido, ponha no coração de cada um, meu Pai, que a prova, meu Pai querido, não significa que o Senhor não está no negócio. Pai bondoso santo, traz conhecimento, traz unção, sabedoria, alegria na vida do Teu povo, em o nome de Jesus Cristo. Amém.